Bote a boca no trombone. Entrevista. Nesse domingo, 5.205.931 eleitores vão às urnas em Santa Catarina para o primeiro turno das eleições 2020. E eles vão escolher os próximos prefeitos e vereadores dos 295 municípios catarinenses. Mas além desses eleitores aqui citados, ou entre esses eleitores citados, tem também as pessoas com dificuldade de mobilidade e com limitação visual, Adilson de Souza. São mais de 20 mil aqui no estado de Santa Catarina. Chefe da 103ª Zona Eleitoral de Balneário Camboriú, Carlos Eduardo Reiser, está conosco justamente para falar da acessibilidade para estas pessoas. Carlos, bom dia. Tá tudo preparado? Bom dia a todos. Então, os eleitores que se identificaram previamente na Justiça Eleitoral terão garantida a acessibilidade. Temos aí mapeadas as sessões, né? Lembrando que todo local de votação ele tem essas sessões especiais destinadas às pessoas com mobilidade reduzida, entre outras, como deficiente visual, por exemplo. Então, a gente aloca essas pessoas em sessões em piso térreo, né? E, além disso, os deficientes visuais, eles terão disponível um fone de ouvido e o sistema de áudio, né, para realizar o voto. Isso para facilitar. Vamos supor, uma pessoa que tem Alzheimer, como a minha mãe, né, mas que ainda tem uma certa autonomia e gostaria de participar da eleição. Ela pode se confundir na hora de efetuar o voto. Essa pessoa pode estar acompanhada na hora da votação, já que também tem uma dificuldade, uma limitação, Carlos? Sim, essas pessoas que estejam nessa condição que você citou, elas podem estar acompanhadas de uma pessoa de sua confiança, inclusive ela pode dirigir a cabina e auxiliá-la no exercício do voto. Lembrando que essa situação o mesário deve registrar em ata, né, mas é permitido, sim. Carlos, é necessário a repetição da informação porque não ficou inteligível. Situações como da minha mãe, pode ter acompanhamento ou não? Só seja mais claro um pouco que não deu para entender. Pode ir acompanhado assim, de uma pessoa de sua confiança, não há nenhum problema. É necessário a apresentação de algum laudo que especifique a doença ou não? Não há necessidade, né? O eleitor pode estar acompanhado, desde que seja de sua confiança, né? E não esteja a serviço de partidos ou o próprio mesário, enfim. Tem que ser realmente a pessoa de sua confiança. Certo, Adilson. A pergunta da Diana, caneta azul, preta, existe uma determinação em relação? Pode ser as duas, não pode? A vermelha, acredito que não. Como é que funciona? Não existe, né, uma padronização, mas assim, a gente vai disponibilizar para as sessões caneta azul. Mas a única restrição seria em relação à vermelha, mas sendo azul ou preta não há problema. Certo. Eu não entendi. Vocês vão disponibilizar canetas? Sim, é que existe a recomendação, não é uma obrigação do eleitor levar a caneta. Então, aquela pessoa que, porventura, não levar, terá a caneta disponível. Lembrando que, seguindo os protocolos, né, adotados, o risco de contágio é bem pequeno, né? Então, não podemos, como nós não temos garantia de que todos os eleitores levarão a sua própria caneta, a gente vai disponibilizar também para o mesário, né, na sessão eleitoral. Em relação, né, ao preparatório para as eleições 2020, domingo, temos mais de 140 mil eleitores entre Balneário Camboriú e também a cidade de Camboriú, 39 locais de votação. Tá tudo pronto já, Carlos? Então, as urnas já estão prontas, já foram revisadas, né? A gente tem duas audiências próximas à eleição, que é a preparação de urnas e depois a conferência visual, que a gente confere data e hora, né? Se ela realmente está operando da maneira que deveria. E aí no sábado, amanhã, a partir do período da tarde, lá na Vara da Família, aqui no município de Balneário Camboriú, onde estão armazenadas as urnas, elas serão distribuídas aos locais de votação, né, através da empresa contratada para fazer esse transporte. E daí, no caso, os delegados de prédio, né, convocados, estarão nos locais aguardando, né, a chegada das urnas,
que serão entregues ao presidente de mesa a partir das 6 horas da manhã do domingo. Então essa operação... Existem as urnas reservas também, caso alguma apresente algum problema, né? Perfeitamente. Para essa situação específica, a gente tem a nossa central de suporte, que ficará na Vara da Família, onde estão armazenadas as urnas, e na medida da necessidade, um técnico se deslocará até o local, uma urna de contingência, para fazer esse atendimento. Carlos, a apuração será realizada em que local? Na 2850, ali onde tradicionalmente acontecia, ou teremos outro local este ano, depois das 17 horas, onde as urnas serão resgatadas dos locais de onde as pessoas votaram, do colégio eleitoral, e vão para onde? Então, as urnas eletrônicas, elas retornarão à Vara da Família, né? E no encerramento, o presidente de mesa, né, ele removerá a medida de resultado e encaminhará de forma separada, né, a transportadora, que será feita provavelmente por motoboys, né, contratados, que levarão até o local de apuração, que fica na rua 2850, que é a sede do cartório eleitoral. Perfeito, então será no mesmo local de sempre, né? Há uma dúvida em relação à questão da votação, né, dos idosos. Eles podem chegar a partir das 7 horas da manhã, será o voto então prioritário, o espaço prioritário para que eles possam votar, mas isso não quer dizer que pessoas que não são idosas acima de 70 anos não possam participar nesse horário do pleito, é isso mesmo, Carlos? Perfeitamente, é uma recomendação às pessoas para desse horário das 7 às 19, né, prioritário para pessoas do grupo de risco e idosos. Por outro lado, o eleitor que se deslocar à sessão eleitoral dentro desse horário não terá impedido o exercício do voto. Interessante. Prioridade é dos idosos, não quer dizer que quem não é idoso não possa. Exato, pode, mas né? se chegar a 50 idosos, tiver você na fila lá de primeiro, vai ter que deixar os 50 passar, porque é prioridade para eles, né, Adilson? Exato, aí não adianta querer passar na frente, né? Não adianta querer aglomerar. Não adianta, né? Carlos Eduardo Reiser, chefe do cartório eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de Balneário Camboriú, que responde também pela 56ª em Camboriú, é isso, né? Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito bom dia a todos os ouvintes. Você está no Bote a Boca no Trombone.